Eu havia colocado a prejudicial como simples fundamento, mas agora eu quero que Vossa Excelência se manifeste sobre a prejudicial como se fosse uma questão principal. É uma nova chance que o Código dá ao autor para ele aumentar a sua petição inicial. É uma ampliação objetiva do processo. É uma ampliação objetiva do processo. E como é que o autor faz isso? Preste atenção. Preste atenção. São dois pressupostos para que o autor faça isso. A lei exige dois pressupostos para que o autor possa propor a ação declaratória incidental. Dois pressupostos. O primeiro, é preciso que o réu, em sua defesa, tenha controvertido a existência da prejudicial. É preciso que o réu, em sua defesa, tenha controvertido a existência da prejudicial. O réu tenha negado a prejudicial. O primeiro pressuposto é esse. A controvérsia sobre a prejudicial. E o segundo pressuposto é o prazo de 10 dias. O autor tem 10 dias, a partir da intimação da contestação. O autor tem 10 dias, a partir da intimação da contestação, em que o réu impugnou. A existência da prejudicial para propor a ação declaratória incidental. Aí está a providência preliminar. Qual é a providência preliminar? Se o réu negou a prejudicial em sua defesa, se o réu negou a prejudicial que o autor colocou em sua defesa, o juiz tem que intimar o autor para que ele possa, se quiser, propor uma ação declaratória incidental. Se a defesa do réu consiste na negativa da prejudicial, o autor terá que ser intimado para, se quiser, propor uma ação declaratória incidental em 10 dias. Aí vem a pergunta: Fred, o réu não pode propor ação declaratória incidental, não? É só o autor? O réu não pode? Pode. Mas se o réu propuser uma ação declaratória incidental, isso é uma reconvenção. Aí não tem nada demais, é uma reconvenção. Não há nada demais aí. É o réu reconvindo com um pedido declaratório. Uma ação declaratória incidental proposta pelo réu nada mais é do que uma reconvenção. Nada mais é do que uma reconvenção. Diferente é ela sendo proposta pelo autor. Porque aí sim é o autor formulando um pedido novo, ampliando o objeto do processo. Por isso que o Código, quando cuida da ação declaratória incidental, só fala do autor. Porque não precisava falar do réu, porque o réu propondo uma ação declaratória incidental é uma reconvenção. Vamos dar uma olhada no artigo do Código. Só tem um artigo que cuida da ação declaratória incidental. É o artigo 325. Preste atenção, 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, olha só, contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, portanto, a prejudicial. Tem que ter a contestação do réu, primeiro pressuposto. O autor poderá requerer, no prazo de 10 dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente. Se da declaração da existência ou da inexistência do direito, dependendo do todo em parte do julgamento da lide. Tome cuidado com uma coisa. Isso é ação declaratória incidental. Agora, tome cuidado com uma coisa. A redação do artigo 325 dá a entender que a ação declaratória incidental será julgada separadamente da ação principal.
Quer dizer, o autor propõe a declaratória incidental, aí o juiz julga para depois julgar a ação principal. Não é isso. Julga tudo junto. É tudo junto. Proposta declaratória incidental, o processo é uma coisa só. E o juiz vai ter que julgar os dois pedidos, o inicial e a ação declaratória incidental, em uma única sentença. Agora vejam. Vejam essa assertiva. E me digam se é verdadeira ou se é falsa. Preste atenção. Baianos, prestem atenção. A ação declaratória incidental transforma a análise da questão prejudicial. A ação declaratória incidental transforma a análise da questão prejudicial de incidente ter tantum para principal ter tantum. É verdade isso? A ação declaratória incidental transforma a análise da prejudicial de incidente ter tantum para principal ter tantum. É verdade? Verdade. Com que objetivo? Objetivo da coisa julgada. Vamos dar uma olhada. Artigo 469 do Código. 469. Inciso 3. Olhem o que diz o 469, inciso 3. Não fazem coisa julgada. 3. A apreciação da questão prejudicial decidida incidentemente no processo. A apreciação da questão prejudicial decidida incidentemente no processo. Ora, prejudicial decidida como simples fundamento não faz coisa julgada. Beleza, foi o que eu disse. Aí você erra a questão do concurso porque para no inciso 3 do 469 e não lê o 470. Olha o que diz o 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial se a parte o requerer e o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. Ou seja, se a questão prejudicial for colocada como questão principal, a decisão sobre ela faz coisa julgada. Agora, como é que uma questão prejudicial é colocada como questão... Aperta o cancel aí. Yes, isso. Como é que uma questão prejudicial é colocada como questão principal? Ou já no início do processo, já o autor já desde o início fez isso, e aí não tem problema nenhum para a gente, ou ele faz isso depois por ação declaratória incidental. Sempre me fazem uma pergunta, sempre, que eu vou logo responder para evitar. Pergunta assim, Fred, preste atenção na pergunta. Fred, o contribuinte entrou com uma ação de repetição de indébito tributário, alegando inconstitucionalidade do tributo. Se o tributo era inconstitucional, entrou com ação contra a União, pedindo a devolução do tributo pago indevidamente. A União pode propor uma ADI, uma ação declaratória incidental, para declarar a constitucionalidade do tributo? A União pode propor uma ação declaratória incidental de que o tributo é constitucional, já que a inconstitucionalidade é uma prejudicial. A inconstitucionalidade é uma prejudicial. Então ela pode propor uma ação declaratória incidental aí? Pode? Resposta, não. Obviamente não. Por que não, meus caros? Porque a inconstitucionalidade é uma prejudicial que só pode ser questão principal em ADIM, ADC e ADPF. E a ADIM, ADC e ADPF só podem ser propostas por aquelas pessoas e no Supremo. Quer dizer, além do problema da legitimidade, ainda tem o problema da competência. Ainda tem o problema da competência. O juiz não é competente para decidir um ADI sobre inconstitucionalidade. Ele não é o STF. Cuidado com isso. Para você propor ADI, ação declaratória incidental, é preciso que você verifique se o juiz é competente para isso.